Agora eu não consigo total livros. Estou aprendendo. Tenho duas professoras aqui, Beth, que foi minha professora, continua sendo, Tatiana também, já foi minha professora. Tem uma colega de sala aqui, que serve assim aqui, estudando na mesma sala. Eu fiz o Libras básico e intermediário da Beth. Peguei um pouco, acho que intermediário da Tatiana, né? E agora estou fazendo intermediário no curso que tem aqui na Irmã Jéssica, todas as terças-feiras. Eu amo o ministério com os fiéis, amo estar, fazer parte dessa igreja, dessa comunidade. São muitos afazeres, muita atividade. Eu sou conselheiro também da UPA e da mocidade, presbítero, né, como me apresentei, e esse ano estou como tesoureiro da nossa igreja. Então tem bastante coisa. Eu queria estar mais aqui com vocês, mas pretendo, estou treinando justamente para me somar com vocês, ajudar a Beth, ajudar nossas irmãs que também auxiliam. A Adriana está sempre aqui estudando também, Adriana, acredito que está contribuindo também com o ministério. É uma alegria vermos os irmãos aqui da igreja se empenhando, se interessando em aprender a Libras para somar com vocês. Então é uma alegria muito grande estar aqui, falando com vocês. É um privilégio, um desafio para mim trazer algo para vocês, porque a Beth, nossa missionária aqui da igreja, tem toda uma bagagem, todo um entendimento, estuda bastante, eu vejo a dedicação dela tremenda, incansável para poder trazer a palavra para vocês. Então é isso, então eu oro a Deus para me capacitar, para mim poder contribuir mais com o ministério. Uma pregação do pastor, acho que uma aula de EBD, nós tivemos aula de os dons, e aí eu ficava procurando qual que é o meu dom, né? Que dom meu, dom de línguas, né? A Bíblia fala de línguas estranhas, mas há pessoas que têm dom de língua que falam várias línguas, vários idiomas. Eu, puxa, eu não tenho dom de línguas, alguém falou, você tem sim, você fala línguas, você está começando a falar línguas, e amém. Então, é uma outra língua que eu estou aprendendo e não tinha despertado ainda, né? Eu falei, poxa vida, é um bom que Deus está me dando, eu gosto, quero aprender, para a gente poder somar para a igreja, somar com os irmãos. A Beth fez um convite para mim, preparar algo para vocês, e eu trouxe aqui compartilhar algumas passagens bíblicas, alguma experiência particular, e é o que eu vou apresentar para vocês agora. O tema é: qual o seu legado? Herança. É igual a herança. Então, viu o sinal? Legado, herança? Herança. Então, qual o seu legado? No caso, qual a sua herança? Como que nós queremos ser lembrados quando a gente se for? Ou como você será lembrado lá no futuro? Eu não sei se eles estão sem família. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, voltando, como que a gente quer ser lembrado no futuro quando a gente se for? Como vão lembrar de nós, né? Das nossas atitudes, das nossas ações e que a gente tem feito. Existe uma frase de um pensador ele é estudioso, teólogo, muito famoso, vocês devem conhecer, que chama Mário Sérgio Cortella. Vocês conhecem Mário Sérgio Cortella? Um estudioso por Cortella. Ele é bem famoso, teólogo, e ele fala assim, uma frase que eu gosto muito: no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Então um dia iremos morrer, nós não vamos ficar para sempre. Só tem um jeito de ficar. Como? Ficar na memória das pessoas. Embora a morte é inevitável. E a forma de permanecer presente é através dos impactos positivos que causamos na vida das pessoas que vivem ao nosso redor. Dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos filhos.
Antigamente a gente falava dicionário, né, meu? Dicionário, Aurélio, é os antigos, os 40, né? É dicionário para pesquisar, né? Hoje nós temos o Google, né? Rapidinho, baixa ali no celular, já sai o significado. Então, não precisei ir no dicionário, temos o Google agora. Legado de uma pessoa. O que quer dizer o legado de uma pessoa? Ou herança, né? Conjunto de influências, ensinamentos, valores, conquistas e ações que ela deixa para o mundo e para as próximas gerações. É uma marca que uma pessoa deixa na história, na sociedade e na vida das pessoas com quem ela convive, seja amigo, colega de trabalho, familiares e os filhos. Então, o legado é a mesma coisa que herança, já falamos, né? Na Bíblia, o legado é tido como herança, né? Que refere aos ensinamentos, experiências, valores cristãos, fé e exemplos que são transmitidos de geração em geração. Em Provérbios 13, 22, o homem, diz em Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa a herança aos seus filhos e aos filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, o homem deixa a herança aos seus filhos e seus filhos. Ou seja, isso vai de geração em geração, passa para os filhos deles, os netos deles, e assim vai. Como os pais da igreja, os patriarcas da igreja, são lembrados até os dias de hoje. Nós temos alguns: Abraão, Isaac, Jacó, Rei Davi, Salomão, Jesus e apóstolo Paulo. Alguns, né? Os principais aí. Que vocês lembram? O que faz remeter hoje quando vocês falam Abraão? Quem de vocês? Sabe dizer o que vem na mente assim? Vocês já aprenderam o que Abraão é? Abraão percebeu Deus na natureza. Ele percebeu Deus na natureza. Ele conseguiu ver a obra de Deus. Isso foi imputado para ele por justiça, porque ele conheceu Deus. Tem mais? Tem mais lembra quando se fala de Abraão? Abraão é conseguido. Deus presente ou não? Uma promessa. Promessa de herdeiros, né? A promessa de herdeiros. Ele sem ele ter filhos. Ele prometeu como herança para ele uma grande nação. Exatamente. A gente lembra isso até hoje. Então ele é considerado também o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Exemplo de obediência e fé em Deus. E fé em Deus. Exatamente. Em Tiago 2,21 diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Não foi por obras. Existe uma confusão. E sempre precisa explicar porque eles esquecem. Tem o Tiago, que é o discípulo. Esse é o sinal dele, Tiago. O Tiago que escreveu esse livro é outro, o senhor é irmão de Jesus. O sinal dele é esse aqui. É irmão de Jesus. Não é Tiago. Não, ele escreveu. Ele escreveu a carta. Escreveu. O outro Tiago, ele é discípulo, ele não foi o primeiro que morreu. O primeiro discípulo que morreu. Ninguém não escreveu nada. Só o outro Tiago. Explicar para alguns não sabiam. O Tiago diz, não foi, é o 2,21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Então, a lembrança que a gente tem também quando Deus pede para ele sacrificar o próprio filho. E por sua vez, Isaac, o outro que a gente pode lembrar, alguém sabe? Filho de Abraão. O que ele nos faz lembrar dele? Alguém? Então, Isaac procurou a esposa Rebeca, procurou, obedeceu procurando a esposa dele que estava no trigo. Ele
filho de Abraão, pai de Jacó. Ele representa a continuidade, linhagem e a promessa divina, que Isaac é o filho da promessa. Em Gálatas, Ela está dizendo que ela foi, Isaac foi pai de Jacó e de Esaú. Né? Isso, que Esaú levou o filho dele, então tem que ser de Isaac só isso. Só a paternidade de Jacó. Gálatas 4:28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Então nós também somos considerados filhos da promessa. Os nossos filhos são filhos da promessa. Só um pouquinho. Jacó. Quem é Jacó? Quem lembra? Quem lembra assim? José foi falando de Jacó. E ele ofereceu, ele se aproveitou da ceia do pai e tomou lugar do filho dele para roubar a bênção. E depois ele teve que fugir. Depois ele teve um sonho. Não, não foi um sonho, é verdade. Ele se encontrou com Deus, ele lutou com Deus, né, e recebeu ali, foi abençoado. Ali está o nome dele. Deus, e ele ficou com a perna andando. Viu a coxa dele? Sim, Ele ficou coxo. sim. A gente lembra várias coisas, você vai falando. E o nome dele foi mudado, né? Jacó, né? Jacó, Jacó, o nome dele foi mudado. Naquele dia foi Para mudado. Israel. para Israel. Para Israel. Que é hoje em dia o povo Que de é o Israel. nome que eu Que é o coloquei. país hoje em dia. Exatamente. Então ele é neto de Abraão. Né? Então, sim. Filho de Isaac. Filho de Isaac, E e pai pai dos das 12 tribos de Israel. É o pai da multidão. Eu fui exatamente Sim. o que eu puxei. São várias coisas que a gente lembra. Não foi um corpo enorme, ela falou um monte assim mesmo. Sim. Vai pegar um. Ele é pai das 12 tribos de Israel. Gênesis 49, 1 e 2. Diz assim: Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rei Davi, Nossa, são que vários. traz assim, fala um. Agora lembrando da Betseba, da história da Betseba, quando ela o marido, casou com a mulher, o morreu, o profeta prendeu ele, você entendeu? Nossa. Eu não gosto dessa parte. Eu não gosto dessa parte. Eu gosto de lembrar de Davi que foi segundo o coração de Deus. Assim, Você sabe o que é ser segundo o coração de Deus? Nossa. Davi também ela lembra? E ele Também ele foi foi tirando tirando Golias, né? Mostrando naquela hora o poder de Deus. Deu a vitória para o povo de Israel. Sabe? Gente, que deu desse resultado. mais alguém? E também Deus escolheu Davi como rei também. E ele teve que fugir de Saul, não para ele escolher, sabendo que as mesmas sabedoria da filha. Exatamente. Então, assim, a herança que a gente deixa, o legado que a gente deixa, tem impacto positivo, mas também tem impacto negativo. Como a Catiane falou ali, as coisas, Eu vou lembrar de coisa que a Davi aprontou, que a gente lembra, são testemunhos ruins, mas que a gente lembra. Os irmãos lembrou de outros melhores. Então, isso é o que a gente deixa. A gente deixa tanto coisas boas quanto coisas ruins também. Então vem Davi, menino que venceu o gigante. Ele venceu o gigante. É lembrado pelas suas grandes batalhas, por suas vitórias. E o homem segundo o coração de Deus. Nossa, que é isso? Você recorda? Eu peço isso todo dia para Deus. Nossa. Para Deus me dar um coração Você sabe o que é ter coração segundo? difícil. Aliás, quase impossível. Você sabe qual é o motivo de ser um coração, segundo o coração de Deus? Olha, Ele fazia tudo. não. Porque ele era quebrantado, ele se arrependia, ele se buscava e ele aceitava. Nossa, era segundo o coração de Deus. Atos
13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Posso ir? 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também. A herança de Davi chegou até mim. Davi deu um exemplo sobre essa herança. Por exemplo. Por exemplo, ela perguntou se essa herança que a gente está falando deles, se tem a ver com a gente hoje. De Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, até hoje nós somos filhos de Deus. Criança de Abraão. E tem também, pegando aí a que a Catinha falou, a questão de, às vezes, herdarmos, né? Assim, eu tenho meu pai. Meu pai, ele teve muitas qualidades, mas ele teve muitos defeitos. Um deles é como Davi fez, com Batseba e assim vai. Então são maus exemplos que a gente não pega pra gente. Um mau exemplo desse, eu fiz ao contrário dele. Não quis fazer. Fiz ao contrário. Peguei as virtudes boas dele. Que é um bom trabalhador, honesto, Que é a Deus. temente a Deus. Com todos os defeitos dele, ele é um homem temente a Deus, meu pai. Mas eu peguei as qualidades dele, as ruins eu não lixo. Salomão. A gente lembra de Salomão. Homem sábio. Dessa quando era rico, Homem sábio. ele pediu a Deus, ele pediu sabedoria. Peraí, cada vez. Ele pediu uma coisa a Deus. Ele pediu muitas coisas, ele pediu somente sabedoria. Talvez eu acho que é essa. Não é riqueza, não só riqueza. Porque tinha um povo para liderar, então pediu sabedoria. Povo para governar. Sim. Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém. E foi um rei sábio. Né? Tanto é que tem a parte ruim, né? Também tem a parte ruim. Né? 1 Reis 4, 29. É triste. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Jesus. Agora, eu acho que eu vou falar. Né? Sim. O que a gente lembra? Jesus. Jesus tem demais para falar com vocês. Nossa enorme família que ele nos deixou. Ele veio do Pai, nos deu o exemplo, o modelo. Nos convém de hoje como seres humanos. Essa é a minha referência de Jesus. Jesus fez grandes coisas, curou muitas pessoas com seu poder. Ele viajou, ele evangelizou toda a sua palavra, para muitas pessoas, ensinou muito. A vida dele perfeita. A trajetória dele, desde quando ele nasceu, toda a trajetória dele, quando ele tinha 12 anos, ele apresentou em tempo, né? E conseguiu explicar as escrituras para as pessoas mais antigas, e teve essa capacidade. E depois, ele fez tudo obedecendo a lei, todo o comportamento dele, ele foi obedecendo a lei, de acordo com a lei. E depois, com 30 anos, ele cumpriu tudo. Cumpriu tudo que foi predito no Antigo Testamento. 33 anos, morreu, ficou 3 dias, ficou 40 dias sem mulher, depois foi ao céu, vai voltar. O Espírito Santo está conosco, para guardar assim. Nossa, maravilhoso. Uma pregação. Uma pregação. Exemplo maravilhoso. Tudo. Mais alguém? Mesmo depois de tanto sofrimento, ele mostrou
sofrimento vale a pena. Ficar firme vale a pena. Não importa, né? Ficar firme vale a pena. Como Jesus sofreu, ele ensinou eles. Eu acho que a herança dele, que eu percebo, é ficar firme. Jesus, nosso irmão mais velho, o pastor sempre fala, né? Nosso irmão mais velho, nosso melhor e maior exemplo de amor ao próximo, nos ensinou o perdão, o arrependimento, fé, esperança, e nos ensinou o principal, que é amar a Deus. Mateus 22, 37 e 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Apóstolo Paulo. Quem lembra do que traz a memória? Paulo foi mal, cavalgava por aí, inimigo dos servos de Deus. Aí um dia Jesus apareceu para ele, ele ficou certo a cavalo. Aí um homem ajudou a curar as ferreiras, as escamas, e ficou bastante tempo estudando. E no momento ele fez viagens missionárias. As pessoas acompanharam, não esqueceram o nome. Ele mostrou uma grande mudança de Saulo para Paulo, não é só de nome, né? Uma grande mudança. Apóstolo, discípulo. Ele era o 13º discípulo. Qual é o sinal? Apóstolo. Apóstolo, tá? Pedro. Paulo. Não, só Pedro. Apóstolo é A, Pedro. Paulo é Pedro. Apóstolo Paulo, ele expandiu a igreja primitiva. Exemplo de fé, perseverança. Ele é escritor de grande parte da Bíblia do Novo Testamento, as cartas de Paulo, suas viagens missionárias e sua conversão. Fez um dos maiores apóstolos de Jesus. Filipenses 1:21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu separei 5 versículos aqui, porque o apóstolo Paulo, os ensinamentos dele é maravilhoso. Filipenses 1:21. Portanto, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Gálatas 2:20. Logo já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E por fim, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém?
Nós seremos lembrados pelas coisas boas e pelas coisas ruins também, cada um de nós, inclusive eu. Eu quero deixar aqui agora algumas perguntas para vocês. Para vocês, para a Beth, para mim. Também serve para mim. Vocês não precisam responder, respondem se quiserem. Algumas perguntinhas aqui. 12. Como tem sido a nossa trajetória? Como estamos caminhando? Como está a nossa vida? Essa é a primeira. A segunda, como estamos escrevendo a nossa história? Nossa história é um livro. E a gente começa a redigir. Deus está no controle da tua vida? Será que Deus está no controle da minha vida? Ou eu mesmo que controlo a minha vida? Claro. Nós estamos caminhando, dirigindo, ou pilotando um barco sozinho? Ou Jesus está conosco nessa caminhada? Quinta pergunta: quantas coisas boas nós fizemos até hoje? Até agora? Quais foram as coisas boas que nós já fizemos? Sexta: quantas pessoas nós ajudamos hoje? Ao menos um bom dia, uma boa tarde. O senhor está precisando de alguma coisa? A gente ajudou alguém a atravessar a rua, um idoso, um ceguinho. Será que a gente fez hoje? Decidiu de alguma coisa de bom? Quantas pessoas, 7, quantas pessoas nós apresentamos o Evangelho de Cristo? Toda a nossa trajetória de conversão. Para quantas pessoas nós falamos de Cristo? Oitavo, quantas pessoas nós convidamos para vir à igreja? Para vir participar aqui do MNF, da social com vocês, do culto, do lanchinho, das atividades? Quantas pessoas? Aí vem o que a gente não quer ser lembrado. O que nós já fizemos de errado até hoje? Quantos pecados nós cometemos até hoje? Muitos, né? Comete todo dia. Décimo primeiro. O que ainda estamos fazendo que não é legal, o que não agrada a Deus? Nós temos aqueles pecadinhos de estimação que a gente não consegue desfazer dele. A gente esconde das pessoas, esconde do pai, da mãe, esconde da esposa, do marido, esconde dos filhos. A gente não esconde de Deus. Então, quais são esses pecados que a gente ainda não consegue se desfazer dele? 12ª e última. Temos dado um bom ou um mau exemplo? Um bom ou um mau testemunho, nós que somos cristãos? Alguém quer responder? Eu não. Uma pergunta, eu esqueci das outras. Tem que voltar fazendo Bastante. o senhor lembrar de Bastante. Faltou. É para levar. Você ficou todas essas perguntas. Nós ficamos assim, mal, mas a informação bíblica que você nos deu, a gente vai avaliar diante das suas perguntas quais transformações necessárias daqui para frente. É a consciência que vai com Deus, a cruz, a nossa vida, então nós passamos isso. Depois a gente para pensar. Pensar. Primeira Reis 8:36.
Ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra e desce em herança ao teu povo. Agora pegando aqui rápido. No comecinho, ele está no final, mas vou falar de novo. Colossenses 3, 23 e 24. Eu vou pedir para vocês abrirem. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, tudo que a gente for fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus, não para homens. Eu acho que a gente não é. Ele responde todas as perguntas. Basicamente. Né? Tá? Basicamente. Quem conheceu ou tem avós vivos? Vô, avó? Quem ainda tem? Eu conheci meu tempo. Alguém tem vô vivo? Quantos anos? A sua avó ele tem 66. Ó, 81. gosta. Tem vovó. 59. Esses são novinhos, né? A avó dela é 86. Esses são novinhos. Tem bisavô? Não tem bisavô. Dois? Não, não tem. Vivo não. Eles são novinhos. Conheceram? Eu conheci, mas já morreu. E Você vocês, me conheceu. e vocês que conheceram quem? Vocês têm convívio? 2 anos quando eu conheci ele. Vocês têm convívio com os avós de vocês? Se conheceram, conviveram, aprenderam? Eu vivo comigo. Tem mais irmã dela. Aprende com os avós? Sim, livros que sim. Mas volta também. Eu vai que você não tem contato. Se a avó dele não sabia que eu só quero dizer foi isso. Beth, é 6 horas. Tem que sair. Pode faltar no tempo. Não, já partiu só um testemunho e já parte. Tranquilo? Tá. Minha avózinha, eu conheci meus 4 avós. Convivi com eles e aprendi muito com eles. A minha última avózinha, que ainda viva, morreu com 89 anos, segunda-feira retrasada. Não sei se essa segunda ou outra, recentemente. Ela morreu com 89 anos. Ela teve uma vida muito dura. Ela era índia. Ela foi adotada por uma família de brancos que criou ela, amava muito ela, mas a fez de empregada. Ela casou nova. Meu avô por muito tempo foi alcoólatra. Ela foi lavadeira, passadeira, dona de casa. Ela teve 7 filhos. E enterrou 2 dos filhos. Enterrou 2. Enterrou meu avô também. Ela ficou viúva. Ela foi curada com câncer no reto. Ela era diabética. Tinha os rins fraquinhos, que foi o que fez ela falecer há 2 semanas. E ele chegou nos 89 anos. Ela era muito marcica, forte. Eu achava que ela passaria dos 90, chegava nos 95, mas o rim não aguentou. Mas a minha avó, eu nunca vi minha avó triste. Nunca vi minha avózinha triste. Ela nunca reclamou da vida. Nunca cheguei lá a reclamar que não tinha dinheiro, que meu avô bebia muito, a morte das filhas. Nunca vi minha avó reclamar. Sempre de bem com a vida. Ela não teve estudo. Ela não era evangélica. Não conhecia a Bíblia. Mas era uma mulher de muita fé. Tinha muita fé em Deus. E ela nos ensinou muito, com as poucas palavras. Os vozinhos geralmente não falam muito, né? Eles são mais quietos. Ela falava pouco, um pouquinho que ela falava, ela já ensinava. Ela já ensinava a gente. E ela ensinou, com essas poucas palavras, o principal da vida, que é o quê? Caráter, honestidade, ser fiel, ser responsável, trabalhar duro e ser temente a Deus. Ela honrou meu avô
até o último dia de vida dele. Ela foi uma esposa idônea, auxiliar, do lar, cuidou dos filhos, criou os filhos e honrou os filhos até o último dia de vida dela. Esse foi o legado que ela deixou para a gente. Essa foi a herança que ela deixou para a gente. E deixou para suas 4 gerações. Você vê, ela teve o privilégio de ver 4 gerações. Que ela teve filhos, ela teve netos, bisnetos e tataranetos. Ela ensinou e viu todos eles crescerem. Esse é o legado que a minha avó, ela chama Teresa, que eu coloquei aqui. Ela deixou para a gente, a herança dela. E eu aprendi muito com ela. Aprendi muito com ela. Salmo 127, 3, 5. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A minha avó ensinou, ela também nunca se envergonhou dos filhos, e ela soube ensinar. Eu quero deixar isso para os meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos e dos tataranetos também, se Deus me der esse privilégio, assim como eu minha avó. Se assim Deus permitir. Provérbios 27, versículo 7. O justo anda na sua integridade, felizes que são os filhos depois dele. O que eu aprendi com meus avós, todos morreram, não estão mais aqui. O que eu ainda estou aprendendo dos meus pais, com os irmãos aqui na igreja, eu aprendo muito, com a Beth, cada um de vocês que eu conheço, a gente aprende a cada dia. E o que a gente aprende com Jesus, isso eu estou ensinando para os meus filhos. Eu estou passando para a minha geração, eu estou na minha primeira geração. Eu estou ensinando. Eu também quero deixar um legado, quero deixar uma herança, quero deixar uma boa história, quero ser bem lembrado lá no futuro. Qual que é o seu legado? Qual que é a tua herança? O que vocês vão deixar para o futuro de vocês? Os filhos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Quando vocês se forem, quando nós formos, Deus nos recolher, como seremos lembrados? Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo MMF. Quem que é mais antigo aqui? Vocês lembram? Como que vão lembrar daqui mais 20, 30 anos do Ministério dos Fiéis? Amigos, vizinhos. Exatamente. A gente volta em Colossenses 3, 23 e 24 novamente. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Amém? Deus abençoe a todos. Foi um privilégio, não é privilégio? Prazer. Pergunta para a professora, Prazer estar aqui hoje com vocês. Que Deus abençoe. Orem por mim, pelo conselho, pelo pastor, pelos diáconos, por todos os ministérios. Esteja orando, cada um de nós. Vamos orar? esteja sempre conosco, sempre será bem-vindo. Amém. Santo Deus Eterno Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelas misericórdias derramadas. O Senhor cuidar de nós a cada dia, Pai. Nós te louvamos, porque o Senhor é muito bom, mesmo sem merecermos, com todas as nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades. Por sermos até miseráveis às vezes, Deus, incrédulos, e o Senhor nos ama com todos os nossos defeitos. Muito obrigado, Pai, por nos amar primeiro, por nos tirar, nos resgatar, Deus, do lamaçal de pecado, Pai, e trazer para o meio do teu povo escolhido, que possamos, ó Deus, ser o sal da terra, a luz do mundo. Nos ajude, ó Deus, a caminhar de acordo com o teu querer. Converta, Pai, o nosso coração ao seu. Nos dê um coração segundo o teu. Em nome de Jesus. Muito obrigado por este momento. É um privilégio estar aqui com os irmãos, compartilhando a tua palavra, compartilhando as experiências, aprendendo com cada um deles aqui, Pai. Eu te louvo, Deus,
por esse ministério, irmãos fiéis, cada irmão, cada família aqui representada. De novo, te agradeço pela vida da nossa missionária Beth, das irmãs que ajudam, que auxiliam agora. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Só temos a agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, Deus. Abençoe o resto do dia, a noite, o final de semana. Possamos, ó Deus, caminhar de acordo com o teu querer e com a tua vontade, Pai. Nos ajude a escrever a nossa história, a escrever coisas boas, eliminar as coisas ruins. Nos ajude, Pai, a deixar uma herança maravilhosa para as próximas gerações. Em nome de Jesus que nós oramos e te bendizemos. Amém.